Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. E hoje nós vamos aqui na parte 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a partir dos versículos 13, diz o seguinte: Jesus foi para Galileia, Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E a voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Bom, ontem nós estávamos um pouco falando sobre o João Batista, por que ele se chamava João o Batista, que essa questão do batismo nas águas partiu dele, não existia essa prática no Antigo Testamento. E João, ele disse: eu batizo porque Deus me mandou batizar com água. Deus me enviou a batizar com água. Então a ideia de batismo nas águas veio do próprio Deus, e Deus colocou isso na vida do João Batista. A mensagem dele era: o reino de Deus está próximo, e as pessoas que se aproximavam dele, confessavam seus pecados, elas passavam pelas águas. Agora nós vemos aqui Jesus saindo da sua cidade natal, porque na fase adulta Jesus passou a morar em Cafarnaum, na região da Galileia. Jesus sai da Galileia e vem para o Jordão para ser batizado por João. Não para confessar pecados, porque a palavra fala que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele passou por todas as tentações, por todo tipo de tentação, mas ele não pecou. Então Jesus sai da Galileia, vem para o Jordão para ser batizado. Ele vem exatamente para ser imergido nas águas, para ser totalmente mergulhado por João Batista ali na frente de todas aquelas pessoas que ali estavam. Porque João Batista, pela sua eloquência, pela unção, pelo chamado, pela palavra, porque é a palavra que atrai as pessoas, é a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus nos profetas, que a terra se encheria de gente que queria conhecer Deus, que Deus derramaria sede e fome na terra, não de pão nem de água, mas de conhecê-lo. Então a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela é atraente, ela nos atrai, porque nós saímos de Deus e dentro de nós existe um espírito que clama por Deus. Existe dentro de nós um clamor, um desejo, uma vontade de realmente nos unir ao nosso Criador. Apesar que todas as forças do mal, forças espirituais malignas, a nossa natureza pecaminosa queira nos puxar para longe do nosso Deus, nos puxar para longe do nosso Criador, nos afastar, dentro de nós existe uma parte que clama que precisa ser saciada, e ela só é saciada em Deus. Eu já ouvi falar que o ser humano, todas as pessoas nascem com 3 vazios: vazio do pai, vazio da mãe, e o maior vazio de todos, que é o vazio de Deus. E esse vazio de Deus as pessoas tentam preencher com festas, com bebidas, com amizades, com muitas coisas, e elas vivem a vida procurando preencher aquele vazio, sendo que esse vazio é do seu próprio Criador. Então, apesar de seguirmos esse caminho, andando muitas vezes pela nossa própria vontade, existe dentro de nós uma vontade mesmo de ouvir a palavra de Deus. E quando a pregação ela chega aos nossos ouvidos, quando a palavra de Deus ela vem, ela vai de encontro à nossa alma, realmente ela nos atrai. Então a palavra de Deus sendo pregada naqueles tempos ali por João Batista atraía multidões, e muitas pessoas estavam ali. E Jesus chega ali no Jordão para ser batizado. Quando João olha para Jesus, quando João ele coloca os olhos em Jesus, e Jesus vai entrando no rio para poder ser batizado,
João diz para ele, não, eu não posso batizar você, eu é que preciso ser batizado, eu não posso te batizar, por que que você vem a mim? Por que que você está vindo aqui? Porque isso que eu estou fazendo aqui não é para você, Jesus. Isso que apesar dele não saber quem era Jesus ainda, talvez ele sabia, a gente não sabe muito bem os detalhes aqui do encontro de João e Jesus, se ele sabia ou não sabia. A única coisa que nós sabemos é que quando Isabel estava grávida de João, quando Maria chega para saudá-la, o João já sente dentro da barriga da sua mãe, ele sente a presença, ele agita-se, né, por causa do chamado. Havia uma ligação ali entre eles, apesar não sabemos da ligação em questão familiar, se eles eram ligados ou não. Mas quando João vê Jesus chegando, ele diz para ele, eu não posso batizar você, é eu que preciso ser batizado. Você não está vendo que eu que careço ser batizado pelo Senhor? E por que que você está vindo aqui? Por que que você está vindo aqui? Às vezes nós temos algumas perguntas para Deus com relação às coisas que Ele faz na nossa vida. Às vezes o ponto de interrogação, ele é muito presente na nossa mente diante de alguns fatos da nossa história, diante de alguns momentos da nossa trajetória familiar, da nossa trajetória humana, da nossa trajetória profissional, da nossa trajetória espiritual, ministerial. Às vezes a gente tem alguns pontos de interrogação, tipo, por que Deus, isso agora? Por que que está acontecendo isso? Por que que eu estou vivendo isso? Por que disso agora? E o João, ele chegou nesse momento. João chegou nesse momento da interrogação, da indagação. Eu estou aqui cumprindo um chamado de Deus, porque Deus me mandou batizar com água. Deus me mandou batizar com água. E quando eu batizo com água? Quando as pessoas vêm e confessam seus pecados. Mas agora você vem até mim. Você é diferente de todas as pessoas. João reconheceu que Jesus era excepcional, que Jesus não era qualquer um. Ele olha para Jesus e fala, eu que preciso ser batizado por você. Eu que careço, eu necessito ser batizado por você. Por que que você vem a mim? Por que isso agora? E aí, é interessante, Jesus diz para ele, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele viveu totalmente direcionado debaixo da vontade de Deus. Ele é um exemplo para a gente de viver totalmente debaixo da vontade de Deus e colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Jesus tinha vontades próprias? Tinha. Quando ele estava lá no Getsemane orando, ele pediu para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele queria ser privado daquele sofrimento, ele não queria beber aquele cálice, o cálice da ira do Senhor por causa dos pecados da humanidade. Mas ele disse, contudo, mesmo com a minha vontade de não beber esse cálice, eu não quero beber esse cálice, mas apesar de toda a minha vontade de não beber esse cálice, que seja feita a tua vontade. E no Pai Nosso, Jesus nos ensina a fazer a vontade de Deus. Ele nos ensina a pedir, a orar pedindo a vontade de Deus. Quando ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O céu está em perfeita harmonia, o céu é maravilhoso, é incrível, porque a vontade de Deus é soberana lá, porque os seres celestiais já entenderam que é a vontade de Deus que tem que ser superior, tem que ser superior à vontade deles. Porque uma vez que um anjo quis fazer a sua própria vontade, se rebelou contra Deus, quis fazer a sua própria vontade, e aí convenceu uma terça parte dos anjos, deu ruim. Todos eles foram expulsos e foram condenados pela sua rebelião, porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. A vontade humana, ela pode ser boa e pode ser agradável, mas ela nunca será perfeita. Perfeita é só a vontade de Deus. Então Jesus diz para João, olha, eu estou vindo para ser batizado por você. É claro que você está batizando quem confessa seus pecados. Eu não tenho pecados para confessar, mas eu estou vindo para ser batizado, para ser mergulhado nas águas. E João fala, mas eu que preciso, por que você vem a mim? E Jesus diz, é porque é necessário que isso aconteça. É importante, tem que acontecer assim. Nós devemos, João, nós temos uma missão, nós temos um chamado. E o nosso chamado é fazer tudo o que Deus requer. Porque os planos de Deus são perfeitos.
Sabe, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus, ela é perfeita. Deus vê tudo. Deus vê numa amplitude. Deus vê tudo em 360 graus. Nós vemos só aqui, gente. Nós temos uma visão muito limitada. Então, às vezes, Deus vai levar você por caminhos. Deus vai conduzir você em situações na sua vida que você vai ter um enorme ponto de interrogação dizendo para Deus, por que isso? Por que isso agora? Às vezes coisas que você vai achar que nem é de Deus, que vão estar contrárias, às vezes, àquilo que Deus mandou você fazer. E você vai perguntar por quê? A questão não é que a gente tem que deixar de ter porquês. A questão não é que a gente deve deixar de perguntar ou não ter esse ponto de interrogação, porque a gente vai ter sim. Mas a questão é buscar saber se você está dentro da vontade de Deus. É você, mesmo tendo um porquê, por que está acontecendo isso? Você continuar orando e buscando a Deus e tendo no seu coração a paz de Deus, ela é o juiz para todas as decisões que a gente tem que tomar. Então, às vezes, você pode não entender, mas confia, descansa, busca, procure saber de Deus, procure a paz de Deus, para você viver aquilo que Deus está colocando diante de você, mesmo que você não entenda o porquê. João, ele era chamado por Deus, profetizado, ele foi profetizado na vida dele, era uma profecia, um cumprimento de uma profecia do profeta Isaías, que ele era a voz do que clama no deserto. Ele não entendeu por que Jesus queria ser batizado por ele. Ele estava perguntando, por que o Senhor vem a mim? Mas Jesus disse, é necessário que seja assim. Eu vou batizar, porque é necessário, deixa por enquanto, porque é necessário que se cumpra a justiça. Então, é necessário que seja assim. Devemos fazer tudo que Deus requer. Devemos andar debaixo da vontade de Deus, porque Deus, ele planeja aqui, porque ele já vê o amanhã, ele já vê o futuro, ele vê tudo, gente. Deus é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. E João concordou em batizá-lo, porque João entendeu. Aí João entende tudo e fala, então tudo bem. Vem aqui que eu vou batizar você. E aí os dois cumpriram a vontade de Deus. Os dois realizaram a vontade de Deus. E depois que eles realizaram a vontade de Deus, depois que Jesus foi imergido nas águas, Jesus foi mergulhado. E quando Jesus levantou das águas, acontece algo incrível. Que acontece quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando você vive a vontade de Deus, quando você obedece à vontade de Deus, quando você busca a vontade de Deus para os seus caminhos, para sua família, para sua vida, para sua casa, para sua vida espiritual, quando você segue a vontade de Deus, deseja a vontade de Deus e anda na vontade de Deus e entende que é necessário fazer o que Deus requer, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu aqui nessa cena. O próximo versículo diz, depois do batismo. A vontade de Deus era o batismo. Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado. O batismo é para sepultar pecados, é para purificação. Jesus não precisava, mas era o que Deus requeria dele. Ele tinha que cumprir a justiça. E aí diz que depois do batismo, enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus. Quem viu o Espírito de Deus? João Batista. Viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre Jesus. Enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu e de repente João viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba e pousar sobre Jesus Cristo. Oh, glória! E aí uma voz que todo mundo ouviu naquele momento disse, este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Todos ouviram uma filiação confirmada sobre Jesus. João viu a glória de Deus, Jesus foi tomado pela glória de Deus, porque depois desse batismo, gente, depois que Jesus, ele recebeu esse poder, o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba e pousou sobre ele, Jesus começou a curar. Jesus começou a fazer milagres, Jesus começou a mover-se no poder sobrenatural, porque até então, até o presente momento, Jesus ele já pregava nas sinagogas, desde os 12 anos, Jesus ensinava nas sinagogas, mas ainda Jesus não tinha feito milagres. Depois do batismo nas águas, quando eles cumpriram a vontade de Deus, fizeram o que Deus requeria, o poder de Deus veio sobre Jesus, o céu se abriu sobre Israel, o céu se abriu para terra, oh glória a Deus, aleluia, o céu se abriu e o poder do Espírito veio sobre Jesus. João teve essa visão e dali para frente, a voz de Deus
testificou na terra: este é o meu filho amado que me dá grande alegria. Jesus dava grande alegria para Deus. Por quê? Porque Jesus fazia a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus se alegra, Deus fica feliz e o céu nos recompensa, o céu se abre sobre nós quando nós vivemos a vontade de Deus, quando fazemos o que Deus requer. O negócio é saber o que Deus requer. Porque Deus requer coisas para nós. Deus tem os melhores planos para nós. Deus tem os melhores sonhos, os melhores pensamentos, pois a palavra de Deus nos garante isso, que tudo que Deus tem para nós é o melhor. Então nós precisamos saber qual a vontade de Deus. Você precisa buscar a vontade de Deus para você, para sua família, o que Deus requer de você. E fazer o que Deus requer é o mais importante. Porque quando nós andamos na nossa própria vontade, fazemos o nosso próprio querer, quando queremos realizar as nossas próprias vontades, nós vamos ficar privados de ver o céu abrindo-se sobre nós e das coisas poderosas do céu, das coisas maravilhosas que Deus tem para realizar na nossa vida. Nós ficaremos privados disso. Mas se andarmos debaixo da vontade de Deus e fizermos como Jesus Cristo, aquilo que o Pai requer. João e Jesus tinham um propósito. Os dois vieram com um propósito determinado por Deus, um plano por Deus. E Jesus disse para João: João, nós temos que fazer o que Deus requer. É necessário isso, porque Deus requer isso. E o céu se abriu. E o Espírito desceu. E a glória de Deus foi manifestada na terra. Que possamos entender isso. Que possamos viver isso. Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Também, antes de irmos para a oração, ontem eu falei um pouquinho sobre o batismo de Jesus. E quando eu digo que é necessário sermos batizados no batismo de Jesus, significa que é o mesmo batismo do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque no finalzinho de Mateus, Jesus disse para os seus discípulos: vão por todo mundo, batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando falamos de Jesus, estamos falando da Trindade. Não tem separação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Então, quando falo o batismo de Jesus, é para distinguir do batismo de João, pois agora é no batismo de Jesus que nós somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volto a reforçar: se você ainda não se decidiu pelo batismo nas águas, você não sabe o que você está perdendo. Deus requer, é a vontade de Deus. Uma das vontades de Deus pra gente é que nós sejamos batizados nas águas e depois para que possamos receber a virtude que Deus deseja derramar sobre nós. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ai, Jesus, que glória! Maravilha! Como o Senhor é maravilhoso, como a tua palavra é poderosa. Senhor, nos ensine a viver e a fazer a tua vontade, a cumprir a justiça, a fazer o que Deus requer. Porque quando nós vivemos a tua vontade, quando fazemos e cumprimos o teu propósito nessa terra, de verdade, de fato, com uma realidade muito grande, nós podemos ver os céus abertos sobre nós. Nós podemos ouvir o céu falando sobre nós. Esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Essa é minha filha amada que me dá muita alegria. Quando nós cumprimos a tua vontade, quando a nossa preocupação é obedecer a tua vontade para as nossas vidas. Quando nós estamos aqui, Senhor, dispostos a sermos instrumentos de Deus na terra. Oh Deus, quantos planos o Senhor tem para o teu povo, quantos planos maravilhosos o Senhor tem para esse homem, para essa mulher que está me ouvindo agora. Senhor, quantas promessas, quantas coisas maravilhosas o Senhor quer fazer, mas tem gente tentando fugir. Tem gente dizendo: eu não quero isso, Deus, eu não quero. Não, eu não quero fazer, eu não quero pregar, eu não quero ser pastor, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer nada, eu não quero cantar, eu não quero nada, eu não quero fazer mais nada. Quantas pessoas não querem se dispor, não querem permitir que a vida delas, que o trabalho delas, que a empresa delas seja um instrumento de salvação, da propagação do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Como Jesus disse para João: João, você está tentando resistir. Você está querendo saber o porquê. O porquê que eu estou querendo fazer isso aqui. Mas você precisa entender que é necessário. É necessário, João. Calma. Não fica com dúvidas. Não fique preocupado. É necessário que a gente faça isso. Porque nós precisamos fazer tudo que Deus requer. E João entendeu. E quando João entendeu, João foi lá e batizou ele. E o céu se abriu sobre eles, e eles viram a tua glória, e ouviram a tua voz, e ouviram teu testemunho, que nós possamos obedecer
que nós possamos seguir, que possamos desejar fazer tudo o que o Senhor requer. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que me acompanha, Senhor, que a tua glória entre e inunde essa vida. Que no nome de Jesus hoje se levante pessoas decididas a viver e a fazer o que o Senhor requer, pois a tua vontade é melhor, sempre será melhor para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém.